Paz do Senhor Jesus, povo de Deus, povo abençoado. Meu nome é Luciana Miri. Antes de começar esse vídeo, de contar um testemunho de parte da minha vida, eu quero dizer para você, entra aí no canal, se inscreve já para você estar por dentro de novos vídeos, tá bom? Novos testemunhos. Também tem canções, tá bom? Louvores a Deus aí para você estar ouvindo em nome de Jesus. Hoje eu tô aqui para contar um pouco do meu testemunho de missões, que eu e meu esposo nós fizemos muitas missões e uma delas foi para o Rio de Janeiro, a qual nós fomos para lá já direcionados a fazer a obra do Senhor, né? Quando Deus manda, você simplesmente tem que obedecer. E uma das vezes nós fomos para lá para fazer a obra na Assembleia de Deus, tá bom? Numa igreja abençoada, pastora Juraci, que Deus abençoe em nome de Jesus. E ali tinha uma membra da igreja onde resolveu nos emprestar uma casa. E ela disse para nós, foi Deus que mandou, irmã Luciana, irmão Roberto, foi Deus que mandou emprestar essa casa para vocês. Aí nós então entramos na casa e todos os dias a gente ia para o culto, né, encontrar com a Irmandade. E ali, chegando de uma vigília, simplesmente algo aconteceu, aonde Deus começou assim a trabalhar, a moldar as nossas vidas para que aprendêssemos um pouco mais do que é estar em constante segurança, em constante comunhão com o Senhor. Porque muitas vezes Deus nos coloca em situações para que aprendamos mais um pouco de Deus. Então ali nós chegamos felizes de uma vigília e a gente estava ali um pouco cansado, né? Que vigília cansa um pouco, mas a gente estava ali bem cheio de Deus e as crianças ali sonolentas e com fome. Então eu disse pro meu esposo, vou preparar algo para as crianças e enquanto elas comem e você coloca na cama, eu vou tomar um banho. E assim foi feito. Quando eu cheguei no banheiro, que eu ouvi um socorro daqui e tal, foi tudo muito rápido. Quando eu saí do banheiro, a água já estava assim no joelhinho das crianças, nos pés da cama, e meu esposo pedindo ajuda para tirar as crianças dali, porque tinha um degrau bem alto no fundo da nossa casa, tinha um barracão que é uma igreja inacabada, mas tinha um altar já que estava pronto, um altar bem grande, e aonde a gente foi se refugiar para tirar as crianças naquele quintal. O quintal já estava muito alagado para as crianças, para o meu bebezinho até estava na altura dele já. E a gente ficou ali meio desesperado, não entendendo muito, né? Porque muitas vezes nós pensamos assim, foi Deus quem mandou? Muitas vezes sim, foi Deus quem mandou. E Deus abençoou a nossa irmã Joana, tá? Que nos emprestou a casa, emprestou 2 casas pra gente morar, né? E nós somos gratas a Deus pela vida dela, a vida da pastora Juraci, né? Que também foi ali nossa, e que interviu tudo. E muitas vezes é isso daí, a gente questiona, foi Deus? Foi Deus, porque o Senhor muitas vezes nos coloca em situações, como eu já disse, para que venhamos aprender mais de Deus, né? E assim o Senhor faz porque Ele nos ama. Então, ali nós nos refugiamos naquele barracão que estava na frente da nossa casa, e é uma igreja inacabada, um altar maravilhoso, grande. E algumas coisas a gente perdeu ali no meio daquela água, porque inundou a nossa casa. E a gente colocou desmontado algumas coisas naquele barracão, mas nós ficamos 30 dias, ou seja, 35 dias, mais exato, dormindo no altar daquela igreja. Então, meu esposo trabalhava, saía às 7 horas da manhã para trabalhar, e na hora do almoço ele pagava um Uber para buscar as crianças para ir para a escola. E meu bebê era pequeno e não tinha vizinhos que eu conhecia ali. Então eu ficava o dia inteirinho, por 35 dias ali dentro daquele barracão, esperando todo mundo retornar para casa, meu esposo e minhas filhas. E à tarde ali a gente se ajeitava para poder cultuar a Deus. Então foi um retiro nas nossas vidas, ou seja, principalmente na minha vida. Então 35 dias, cada vez que a gente ia arrumar os nossos colchõezinhos ali naquele altar para dormir à noite, era só oração, era só busca. E eu não via em nenhum momento o porquê eu murmurar, porque ainda tinha aquela igreja. Irmã Luciana, mas você não murmurou? Sabe por que eu não murmurei? Porque eu vi que era Deus que estava nos provando. E muitas vezes a gente começa a murmurar no meio da provação, e você sabendo que foi Deus, ela só estica mais um pouquinho.
E o que eu aprendi, eu e minha família, nessa situação, que nós nunca mais vamos esquecer, nem as nossas crianças, é que Deus quis mostrar pra gente como que Ele queria a nossa casa, como que Ele queria a nossa família, Ele queria a nossa casa no altar de Deus constantemente. O que é isso, irmã Luciana? É você estar constantemente em comunhão com o Espírito de Deus, constantemente em oração, em santificação, trazendo a graça de Deus para dentro da sua casa e para a sua família. O Senhor nos acolheu naquele altar por 35 dias. Muitas vezes quem está de fora, olhando a sua aprovação, não entende e muitas vezes te critica, te julga, ali como Jó. Às vezes até diz assim: irmã Luciana, vocês estão em pecado. Às vezes estão falando isso de você. Mas eu quero dizer para você, se você sente que é Deus que está colocando você nessa aprovação, passe ela com excelência, porque ali nós aprendemos algo que nunca mais vamos esquecer. Então muitas vezes o Senhor tem te provado, você que está aí me ouvindo, colocado você em situações para te ensinar algo muito grande, algo muito maravilhoso, a qual vai completar a sua jornada nessa terra, a sua caminhada, vai te ensinar a estar mais próximo de Deus e mais seguro no Senhor. Porque não tem melhor maneira do que você e sua família, sua casa, estar no altar de Deus. Foi o que o Senhor, a maneira que o Senhor achou de nos ensinar, materialmente falando. Tá bom? Que Deus abençoe a sua vida, que sirva de testemunho para a sua vida, você que vai passar aí para ouvir esse vídeo, tá bom? Que Deus abençoe e fique na paz do Senhor.